Professor Juarez, obrigada por aceitar fazer o vídeo para contribuir com o nosso seminário da disciplina do professor Fábio Dávila. Primeiro, eu e meu colega, a gente gostaria de saber por que o crime culposo apresenta um conteúdo omissivo. Sim, porque, na verdade, o crime culposo tem como base a omissão em relação à norma de cuidado, ou seja, o não cumprimento de uma norma de cuidado. A norma que fundamenta o crime culposo é uma norma determinativa de como uma determinada conduta se relaciona com a lesão de bem jurídico, ou seja, se relaciona com a finalidade protetiva da norma em função da manutenção do bem jurídico. Então, consequentemente, quando a pessoa, por exemplo, dirige em excesso de velocidade, descumpre a norma que proíbe, evidentemente, esse tipo de atividade. Descumpre, ela não apenas viola a proibição, mas ela viola a proibição não atendendo aos cuidados necessários na condução do veículo. Por isso que ele possui um conteúdo omissivo. Mas esse conteúdo omissivo não o caracteriza como um crime omissivo. Caracteriza como um crime por ação, mas realizado por uma atividade descuidada, ou seja, uma atividade omissiva. Professor, o que se entende por parâmetros de referência no conceito da ação culposa? Os parâmetros de referência dizem respeito não só à ação culposa, mas a qualquer modalidade de ação. A partir do conceito de ação performática, que é um conceito derivado da filosofia analítica inglesa, da teoria crítica de Habermas e ainda de alguns postulados de Klaus Günther e outros, esse conceito de ação performática ele está vinculado a determinados contextos. Esses contextos são contextos também associados a normas proibitivas ou determinativas. As normas determinativas ou proibitivas, elas não podem ser executadas sem que haja algum fator, algum momento de referência empírico, porque não é possível que uma norma proíba uma conduta ou determine uma conduta sem estabelecer quais são os parâmetros de referência para essa conduta ser ou não proibida ou ser ou não determinada. Então, o que são parâmetros de referência? São parâmetros pelos quais alguém deverá conduzir a sua atividade de modo a não causar lesão de bem jurídico. Professor, o tipo culposo, ele é realmente um tipo aberto? Essa questão do tipo aberto ou tipo fechado é uma questão muito complicada. Roxin mesmo havia desenvolvido essa ideia do tipo aberto, depois ele preenchia através de uma interpretação com base em princípios gerais do direito e através, inclusive, de formulações que depois deram lugar à teoria da imputação objetiva. Na verdade, o crime culposo não é um tipo aberto, porque para se caracterizar um tipo aberto, deveria se dar oportunidade apenas a que esse tipo fosse complementado por uma decisão judicial. Ele não pode ser complementado por uma decisão judicial porque o juiz está vinculado às normas que estabelecem o dever de cuidado e, ademais, também às normas que vinculam o dever de cuidado à proibição ou à determinação da ordem jurídica. Professor, é possível que a capacidade individual do agente influa na determinação do padrão de diligência? Claro, porque a capacidade, esse é um grande problema, inclusive há uma ampla discussão na teoria do direito, na teoria do delito especificamente, quanto à composição do crime culposo na sua tipicidade. Jacobs, por exemplo, entende que o padrão da violação da norma determinativa, a norma de cuidado, deve ser um padrão individualizado, ou seja, o padrão do sujeito individual, concreto, localizado naquele momento em que se realiza a conduta. Há, evidentemente, uma contraposição a essa ideia de que o padrão deveria ser, como faz Welzel, extraído de uma concepção abstrata do que se denominava de homem prudente ou consciencioso. Esse conceito de homem prudente e consciencioso é um conceito abstrato, incompatível com uma ordem jurídica democrática. Consequentemente, a postura do agente individual concreto, ela influi, evidentemente, claro, na aferição do dever de cuidado, porque o agente que às vezes esteja inferiorizado mentalmente ou incapacitado por qualquer outro motivo de
ter consciência da realidade empírica, essa vinculação dele ao dever de cuidado é rebaixada, é diminuída em face desta deficiência dele diante da realidade empírica. Quando o agente, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, adequado, portanto, a conduzir o veículo em alta velocidade e com presteza, com absoluta precisão de movimentos, esse piloto de Fórmula 1, claro, tem uma consciência maior de como deverá usar o veículo e como manejar esse veículo em situações de dificuldade, em situações críticas em que se poderia evitar o acidente. Então, consequentemente, claro, para mais ou para menos, a capacidade ou a inferioridade mental ou a capacidade de consciência ou de conhecimento do agente em face da realidade empírica em consoante com a norma de cuidado influi na sua determinação. E a culpa apresenta um tipo subjetivo? Outra discussão também importante, Roxin, por exemplo, entende que há um momento subjetivo na culpa, mas eu entendo que não, que o tipo subjetivo na culpa não pode ser configurado, justamente por quê? Porque na culpa o agente não se vincula volitivamente ao resultado. Uma das características essenciais do crime culposo é não vincular o agente volitivamente ao resultado. Só teria importância um tipo subjetivo quando o tipo subjetivo comportasse uma análise da vontade também, e não apenas da consciência. Porque na culpa consciente, por exemplo, o agente tem a consciência de que está realizando uma ação perigosa, mas não se vincula volitivamente ao resultado. Nesse momento, não se pode caracterizar um tipo subjetivo que pudesse ser apenas compreendido como uma consciência em relação à norma de cuidado, à violação da norma de cuidado. Porque o tipo não se compõe apenas da violação da norma de cuidado, o tipo se compõe da violação da norma de cuidado, através da qual se obtém ou se produz um resultado proibido. Tá. Professor, o resultado no crime culposo efetivamente pressupõe uma modificação no mundo exterior? Aí eu te pergunto isso com relação ao crime 252 do Código Penal, que é expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, usando de gás tóxico ou asfixiante. Claro, o resultado compõe-se dentro da tipicidade do crime culposo. Entendo eu, por outro lado, que no direito penal só é possível legitimamente proibir uma conduta ou determinar uma conduta quando essa conduta produz uma alteração no mundo exterior, de modo a ser sensivelmente observada. Porque isso é fundamental para colocar em dúvida se efetivamente aquela conduta é ou não proibida ou é ou não determinada. Se não houver uma modificação sensível da realidade, nós caímos num absoluto abstracionismo do direito incompatível com uma ordem jurídica democrática, na qual cada cidadão tem o direito de saber até que ponto sua conduta é proibida, até que ponto sua conduta é determinada e quais os parâmetros de referência, aí que está a questão dos parâmetros de referência dessa conduta. Os parâmetros de referência dessa conduta são parâmetros empíricos também e, consequentemente, claro, todo o resultado no crime culposo pressupõe uma alteração sensível da realidade empírica. No caso do artigo 252 do Código Penal, está visível a definição de uma alteração da realidade empírica. Qual é a alteração da realidade empírica? A exposição concreta a perigo, à vida, integridade física ou patrimônio de alguém. Tá. E a distinção entre culpa consciente e inconsciente deve estar situada em qual dos elementos analíticos do crime? A distinção entre culpa consciente e inconsciente já desde logo se faz no âmbito, inicialmente no âmbito da tipicidade e depois no âmbito da culpabilidade. No âmbito da tipicidade se poderá ver que é indispensável, em qualquer atividade, há uma certa voluntariedade da realização da atividade. Então, no crime culposo mesmo, há uma voluntariedade, porque se não houvesse voluntariedade, ou seja, vontade de realizar a ação não seria realizada. Então, há uma vontade, por exemplo, de dar excesso de velocidade, há uma vontade de ultrapassar o sinal vermelho, há uma vontade de, por exemplo, andar com um vergalhão na rua sem se atentar para as pessoas que estão em volta. Há uma vontade de realizar uma intervenção cirúrgica, independentemente de que aquele sujeito, o paciente, seja alérgico ou não àquele tipo de intervenção. Então,
essa vontade existe no momento da realização da conduta, consequentemente. Então, a partir desse momento da realização da conduta, você pode verificar se efetivamente há ou não uma violação da norma de cuidado, consciente ou inconscientemente. Então, a distinção de culpa consciente ou inconsciente, ela se faz primeiramente na tipicidade, porque será na tipicidade que será verificar se efetivamente o sujeito violou a norma de cuidado com vontade, ou seja, conscientemente, ou não violou a norma de cuidado conscientemente. Por exemplo, alguém inadvertidamente, sem prestar atenção, porque estava, por exemplo, prestando atenção em outra coisa, ultrapassa o sinal vermelho. Então, nesse momento, ele não tem consciência de que está ultrapassando o sinal vermelho. Ele está apenas violando uma norma de cuidado inconscientemente. Então, aí se faz uma distinção desde logo no plano da tipicidade. Por outro lado, também no plano da culpabilidade, isso se traduz com mais eficácia, porque muitas vezes é difícil a separação entre uma atividade consciente e inconsciente no plano da tipicidade. Uma vez que é difícil essa separação, se poderá verificar, então, se o sujeito estava em condições ou não de ter consciência daquela realidade empírica e, consequentemente, de ter consciência de que com a sua conduta estaria violando uma norma de cuidado. Excelente. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição. De nada.